O TV Saudades de hoje tem o prazer de entrevistar a querida atriz Elisângela. Elisângela, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Finalmente a gente conseguiu, né? Não é, menino? Que agonia, né, Amê? Mas Contar finalmente conseguimos. Contar para o povo que faz 2 semanas que a gente está tentando, sempre dava um problema aqui ou ali, mas finalmente a gente conseguiu. Obrigado por você. Obrigado por você ter aceitado, viu? Imagina, é um prazer. Vou começar a te apertar agora, Elisângela. Diga lá. Eu estudei aqui e vi que você começou muito cedo, como menininha ainda. Me conta como é que foi isso, como é que com 8 anos, 7 anos, você foi fazer televisão. Era o Clube do Guri, é isso? Não, foi antes, foi antes. O Clube do Guri veio um pouquinho depois, eu com 9 anos. Tá, e qual foi o primeiro... Eu comecei mesmo, foi na TV Excelsior, Tá. aqui no Rio de Janeiro. A TV Excelsior era São Paulo, né? Mas tinha uma repetidora, né? Tinha uma TV Excelsior aqui no Rio também. E então eu comecei aqui na Excelsior daqui, fazendo um programa, o primeiro programa que eu fiz, engraçado, que foi como atriz, na verdade. Eu estava com 7 para 8 anos de idade, num programa chamado A Outra Face do Artista, que era um programa de entrevistas que tinha... 1964. Não é? É pelo menos o que tem aqui. É? Não sei se é um pouco antes disso, não sei. Eu sei que era um programa de entrevistas e que tinha, durante a entrevista e tal com a pessoa, com o artista, eles faziam cenas da vida, né, contando a vida daquele artista entrevistado. E eu fiz a Diana Morel, a atriz, que foi uma grande vedete, né, que não é nem da minha época, né, mesmo nessa época já não tinha mais vedete, né? Sim. As vedetes de Carlos Machado e tal, já não tinha mais nessa época. Mas ela era atriz, mas tinha sido uma grande vedete, foi uma pessoa muito conhecida na época, uma grande estrela do teatro, chamado Teatro Rebolado, né? Fez televisão? Hein? Fez televisão. Ela fez televisão mais tarde? Ela fez televisão, fez um pouquinho, chegou a fazer um pouco de televisão, sim, um pouco de novela. E aí eu fiz a Diana Morel quando criança. Ah, que barato. Eu fiz uma cena dela quando criança, e era ao vivo, né? Então, Elisângela, mas como é que você foi parar com essa idade na TV? Você já tinha essa pretensão de ser atriz? Não tinha. Não tinha. Então, como é que foi isso? Eu brincava, eu sempre gostei de ler. Tá. Então, eu aprendi a ler muito cedo, me alfabetizei muito cedo. Então, eu, com 7 anos de idade, as crianças começavam a aprender a ler naquela época, com essa faixa etária, assim, né? 7 anos, que você ia para o colégio só com 5, 6 anos, né? Para jardim de infância e tal. E com 7 anos de idade que você começava o prézinho e tal. Mas eu, com 7 anos, eu já lia muito bem. 7, 8 anos, eu lia muito bem. Então, na verdade, eu fui... como aconteceu isso, é que eu fui assistir um programa na TV Excelsior, um programa infantil, chamado Clubinho da Tia Arlete, que era com uma apresentadora chamada Arlete Ribeiro. E eu fui assistir, as crianças eram sócias, tinham um clubinho com carteirinha, se não me engano, tinha isso. E as crianças que eram sócias do clubinho, quando faziam aniversário, como tinha na época do Capitão Furacão, as crianças iam comemorar o aniversário no programa e podia levar um convidado.
E a minha amiguinha de colégio, não, de prédio, morava no mesmo prédio que eu, me chamou para ir, porque ela era sócia lá do Clubinho da Tia Arlete, me chamou para ir, como convidada dela. Eu fui assistir lá o programa, e na saída, no final do programa, no elevador, um senhor que era produtor dentro da TV Excelsior, produtor de um programa, olhou para mim e falou assim, eu digo que a profissão me escolheu, não foi eu que escolhi a profissão. Ele disse assim, eu preciso de uma menina como você para fazer um trabalho. Cadê sua mãe? Aí eu falei, minha mãe não está aqui, minha mãe não veio. Bom, aí combinou, falou com a mãe da minha amiguinha, que era para eu ir lá, para me levar lá, minha mãe me levar lá no tal dia, tantas horas, para conversar, não sei o que era para eu fazer uma participação num programa. Que era esse programa da... Diana Morel, você fez a Diana Morel. Era esse programa da Diana Morel, para fazer a Diana Morel. E eu já lia muito bem, né? Então me deram lá o texto para decorar na hora. Eu tinha a menor ideia, a menor noção, né, do que era aquilo, né? Eu sei que eu consegui fazer, não sei como, mas eu fiz. Não sei como, mas eu fiz. Depois você não parou mais, né, Elisângela? Porque aí veio Jornal Infantil da Excelsior. Porque aí eu comecei a fazer... Não. Aí eu comecei a fazer comercial, começaram a me chamar para fazer comercial. Aí fiz comercial da Consul, comercial da Gelli. Comecei a fazer os comerciais. Até que surgiu a coisa, uma amiga da minha mãe, que disse, por que você não leva ela lá no Clube do Guri e tal, que era na TV Tupi, para fazer... Aí do Rio. No Rio, tudo no Rio. Leva ela lá e tal, não sei o quê. Aí tanto encheu o ouvido da minha mãe foi me levar. Porque naquela época, essa coisa de televisão era um negócio muito complicado, né, amigo? As pessoas eram muito mal faladas, o artista era muito mal falado, né? Então, demorou um pouco para perder essa pecha, né? Que a mulher não valia nada, o homem também não valia nada, né? Ou o homem era, bom, deixa para lá, e a mulher, deixa para lá. Né? Mas demorou um pouco para perder essa pecha, né? Mas, então, a minha mãe ficou assim, com muito receio, né, da situação, né, de me levar e tal, o meio artístico e tal, não sei o quê. Mas aí acabou me levando lá. E eu fui e fiz um teste e dei muito certo no programa. Me chamaram, aí eu recitava poesias no programa, que as crianças cantavam, recitavam, outra dançava, né? Era só de criança. Escolhi Filho apresentava, o senhor Samuel Rosenberg era o patrono, o dono, o diretor do programa, né? E eu depois comecei a fazer propaganda dentro do programa, da Casa Mato, Joalheria Jaguaré, essas coisas assim. E isso tudo era ao vivo, né? Naquela época. Então, a tua trajetória foi primeiro como atriz... Depois, aí eu fui para Excelsior. Aí eu voltei para Excelsior. Então, mas aí você começou primeiro como atriz, foi garota propaganda. Sim. E foi apresentadora também. Aí voltei para Excelsior para fazer Essa Gente Inocente, se não me engano. Tem alguma coisa aí antes que eu não me lembro? Jornal Infantil da Excelsior. Jornal Infantil Excelsior. Jornal Infantil Excelsior eu fiz. Aí depois me chamaram para fazer Essa Gente Inocente. Que Essa Gente Inocente que teve depois na Globo foi uma cópia dessa da Excelsior. Que era muito diferente, porque na Excelsior o programa ele era todo feito por criança. Eu era apresentadora do programa, eu estava com 9, 10 anos de idade, eu era apresentadora do programa junto com o menino que era de São Paulo, o Eduardo, que eu não me lembro o sobrenome dele, um lourinho bonitinho. Abandonou a carreira. Abandonou a carreira. Eu acho que ele só fez aquilo ali, eu acho que ele era talentoso, ele fazia muito bem. A gente se dá muito bem ali, fazia muito bem, os dois apresentando o programa. E ele,
Eram cenas, era um programa de humor. Que era um barato. programa de humor, no horário nobre da TV Excelsior. Que era a grande TV da época, né? Era uma das talvez. grandes da época. Era uma das grandes da época. E os atores, os artistas que entravam para fazer o programa faziam assim participação. Faziam uma participação, entendeu? Quem comandava mesmo, que fazia o mesmo programa, era tudo criança. E me diz uma era coisa. apresentadora junto com esse menino. Aí você foi para o Capitão Furacão, mas antes disso, me fala uma coisa. Você foi pegando gosto ou a TV foi pegando gosto pela Elisângela? Você tinha noção? Você já gostava do que você fazia? Menina, eu não sei. Eu acho que eu comecei a trocar as bonecas pelo meu trabalho em televisão. Eu acho que aquilo ali foi me encantando. É a sensação que eu tenho. Eu nem sei, na verdade, te dizer. Porque aquilo ali, perdão, substituiu a coisa de boneca, a brincadeira de boneca, sabe, essas coisas, porque para mim era uma grande diversão. Eu não sentia aquilo que eu fazia com muita responsabilidade, sabe? Eu sempre fui meio criança velha, sabe? Sim, sim. Eu digo que eu era criança velha porque eu era muito responsável. Mas continua uma criança? Hein? Hoje você continua criança? Menos do que eu gostaria. Tá. Menos do que eu gostaria. Eu já... a minha criança envelheceu um pouquinho, mas ainda tenho ela dentro de mim. Ainda bem, tenho. Né? Ainda bem. Ai, ainda bem, é o que me salva. Aí veio o Capitão Furacão. Veio o Capitão Furacão já na Globo, né? Não. Antes do Capitão Furacão, quando eu fui para a Globo, eu fiz um teste na Globo de locução. Tá. Eu fiz um teste de locução na Globo e fui fazer o programa chamado Show da Cidade. Show da Cidade. Show da Cidade, tá. Que era um jornal, era um programa de variedades, era um jornal apresentado pela jornalista Edna Savagé. Ana Savagé. E eu estava com 11 anos de idade e eu era uma das âncoras do programa, do jornal, do horário do jornal. E deixa eu te perguntar uma coisa que você já deve ter respondido algumas vezes. Elisângela do Amaral Vergueiro. Por que ficou só Elisângela? Não foi você que decidiu isso, né? Alguém decidiu por você? Na verdade, foi o Moacir Deriquém, porque eu usava Elisângela Vergueiro, tá. Mas já era um nome diferente. Elisângela já é diferente. Um nome que não existia. Hoje é comum. Relativamente comum. Mas era um nome que não existia, porque era a primeira Elisângela, né? Nasceu comigo esse nome. Sim. Das minhas 2 irmãs, eu sou a caçula de 3. Então. E por que Elisângela? Como é que os teus pais resolveram? Coisa de nortista. Coisa de quê? Coisa de nortista. Mistura de 2 nomes? A minha mãe era de Belém. Minha família, por parte de mãe, é de Belém e Manaus. E meu pai era aqui do Rio de Janeiro. Tá. E eu digo que isso é coisa, por isso que eu digo que isso é coisa de nortista, porque o nortista é que tem essa coisa de juntar nome, né? Sim. Junta 2 nomes e faz um segundo, né? Mas ficou bonito e deu certo, né? Sim, pois é, porque doido, né? Isso. Pois é, deu certo. E muita gente gostava de mim e acabou botando o nome da filha, né? O meu nome. Eu mesmo conheci, eu mesmo na minha trajetória aí, conheci 3 Elisângelas. Pois é, eu um dia, eu não sei o que eu fui fazer, de imposto de renda, uma coisa qualquer que eu fui fazer, e que eu me surpreendi, o cara mexendo lá no computador, eu achei que ia ter só o meu nome lá, quando o cara puxasse na lista, ia ser fácil, né? Porque Elisângela, achei para mim, só tinha o meu, né? É aí que descobri a quantidade de Elisângela que existia.
Agora, assim, as Elisângelas, elas têm, no máximo, eu acho, assim, elas têm 50 anos no máximo. As que eu conheci, todas menos disso. Duas delas é porque ou o pai ou a mãe eram teu fã, e Normalmente. a outra porque gostava do nome. Que os pais gostavam do nome. Olha, sei, pois é. Então, assim, ou porque não tinha. De repente, eu ouvi no outro dia a pessoa contando essa situação numa entrevista, falou assim: a menina. Não, um telefonema. Bom, a menina dizia que era minha xará, porque a mãe ia botar, eles iam botar um determinado nome. Aí, quando ela nasceu, descobriu que a mãe contou para a vizinha, e a tia, sei lá o quê, e a tia teve o filho e botou antes, com o nome que ela queria. Aí. Da mala da vida. E ela no hospital estava passando a novela lá, que eu estava passando a novela, e o pai falou: eu gosto muito dessa atriz, vamos botar o nome dela. Foi assim. Vamos botar Elisângela. Pronto. E aí, tem muito eu com esse tempo, como eu te falei. Bom, aí depois do show da cidade veio o Capitão Furacão. Aí, então, veio o Capitão Furacão. Eu comecei, na verdade, ainda fazendo show da cidade, eu já fazia o Capitão Furacão. Eu comecei a fazer o Capitão Furacão, ainda fazendo jornal. E eu no fazia Capitão Furacão você entrava fazia... 1h da tarde, o jornal era no horário do Jornal Hoje. Tá. Né? E então o jornal era 1h da tarde, terminava às 2h30, porque não era só jornal, era um programa de variedades, né? Então, terminava 2h30 o programa, e o Capitão Furacão entrava em seguida. 2h30, 3h, entrava o Capitão Furacão, entrava logo depois. Era o tempo só de eu trocar de roupa, fazer um lanche. E você fazia o quê no Capitão Furacão? Dividia a apresentação? Eu ajudava na apresentação do programa, que era o Capitão Furacão, era um ator maravilhoso que faleceu, infelizmente, há pouquíssimo tempo, ano passado, final do Pietro ano. Mário. Era o Pietro Mário. Ele era o Capitão Furacão, e eu era a ajudante, assim, o imediato, né? Que seria na Marinha, seria o imediato, né? Dele, entendeu? Então, eu estava sempre ali do lado e tal. Era uma grumetezinha. E nessa época, Elisângela, algum ator que começou com você está aí até hoje? Alguém que começou nessa época com você? Tem sim. Tem Você sim. lembra? Hoje estão trabalhando ainda, não trabalham tanto mais quanto trabalhavam, mas tem sim. Tem o José Augusto Branco, faz pouca novela hoje em dia, mas É um ainda grande ator, faz. né? É um grande ator, o José Augusto Branco. Ele foi galã, né? Ele foi galã de novela da Globo. José Augusto Gosto muito Branco. dele. É um deles. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Esse é um deles, né? Assim, de cabeça. Tá. Não, tudo bem. Aí, antes da primeira novela, na Globo, você vai confirmar para mim se foi ou não o Cafona? Foi o Cafona a primeira novela? A primeira foi. Mas antes teve foi o Cafona. Antes teve Topodídio. Não. Não fez Topodídio? Nem participação especial, nem nada? Não. Topodídio era aquele ratinho, né? Sim, que era o Agildo Ribeiro que apresentava, né? Que se apresentava no horário do Fantástico. Se apresentava junto com o Agildo Ribeiro. Aqui no teu currículo está engraçado. Então, é um erro. Piração o quê? Da Wikipédia, é isso? Então, meu amor, bota inclusive aí que diz que eu nasci em Resende e eu não sou de Resende, eu sou do Rio de Janeiro. Já tentei mudar isso aí, tirar isso aí, consertar, e não adianta. Que bom, que bom. Mas não adianta. Que bom que você avisou. Bom, ótimo, perfeito. Mas aí veio o Cafona. Aí veio a primeira novela, foi o Cafona, eu com 14, 15 anos, para 15 anos de idade. Braulio Pedroso. Braulio Pedroso. Você lembra o nome do personagem? Fazia a filha do Coco. Era Dalva. Esse eu era uma garota rebelde. Mas não exatamente. É uma rebeldezinha, assim, bobinha, inocente. Não era nada demais da personagem assim, não. Não era um rebelde. Rebelde era a Patrícia, né?
das locomotivas. Sim, mas antes teve Bandeira Sim, mas 2. diga, para falar rebelde, para falar uma jovem rebelde, era Ah, tá, Patrícia, tá, locomotiva. tá, tá. Essa não, era muito menina, muito jovenzinha, muito menininha. E o, Ca- e, Rebelde o, assim, né? e o Cafona foi uma novela das 22 horas, né? Que fez sucesso, né? Muito, nossa, muito sucesso. Tá. Muito, acho que foi a Aí, primeira novela das 10 da noite, foi a eu acho. primeira? Ah, Eu que tenho a barato. impressão que foi a primeira novela das 10 horas da noite. Ah, que barato, que Porque aí barato. eram três, porque aí eram três, quatro horários. Tinha a novela das 6, a novela das 7, a das 8, e aí foi aberto das 10. E aí você estreou na novela das 10 e Às continuou nas 10. 10. Bandeira 2 era às 10. Bandeira 2 era às 10. Você Aí fazia eu estava com 16 anos. filha do Paulo Gracindo. Paulo Gracindo. E da Miriam Pires, querida Miriam Pires. Lembra o nome do personagem? Thaís. Aê! Você lembra o nome Thaís. dos teus personagens todos? Não, todos não, com certeza não. Eu Tá. lembro desses assim que foram bem emblemáticos, né? E logo os primeiros, até porque eu era muito jovem, experiência, né? E, e televisão é uma coisa que você aprende muito sozinho, de uma certa forma, né? Não existe escola para televisão, né? Então, mas assim, isso que eu ia falar. Então, Você também não. A tua formação ela é na prática, né? Você começou a fazer. em televisão mas eu fiz, por exemplo, eu fiz curso para atriz, né? Mas televisão é outra história, né? A história. O que você aplica no teatro, você aplica em termos na televisão, né? Sim, Em sim, sim. termos. E você foi aprendendo com hora de voo, fazendo, né? Aprendendo fazendo. E aí veio o bofe, Foi? Sandra. É? Depois foi o bofe? Foi o bofe. Bofe do Braulio Pedroso também. Do Braulio, provavelmente foi. Acho que foi. Também, também às 10 horas. E Não, aí. antes não foi Cavalo de Aço, não? Não, Cavalo de Aço foi a primeira novela sua, primeira novela inteira sua que eu vi. Eu comecei a Então, assistir, eu comecei a assistir a novela a partir de Irmãos Coragem. Aí veio Selva de Pedra, Papapá, O Homem que Deve Morrer, Cavalo de Aço. Aí eu comecei a acompanhar seu trabalho a partir mais ou menos daí. Mas teve casos especiais antes. sim, no meio, não sei se no meio disso teve caso especial. Eu lembro, só estou falando assim de Cavalo de Aço, porque eu me casei, eu estava fazendo Cavalo de Aço. Como você lembra o nome da personagem? Tereza. E eu não sei se você vai lembrar. Fazia a irmã do Vereza. E tinha um triângulo amoroso com Reinaldo Gonzaga e Cláudio Cavalcante? Não, Mas Reinaldo não. Gonzaga e Cláudio Cavalcante fizeram a novela. Acho que sim, acho que. Você era filha da Maria Luísa Castelli? Fizeram, não me lembro. Hã? Mas você era Hein? filha da Maria Luísa Castelli. Exatamente, fazia filha da Maria Luísa Castelli com o Milton Moraes. Milton Moraes. E não tinha o triângulo amoroso da Tereza com o Reinaldo Gonzaga e Cláudio Cavalcante? Não Eu me acho que eu lembro disso, lembro disso. não. E foi Com uma novela. Cláudio? E não me lembro disso. Foi uma Não me novela lembro. de um sucesso absurdo, né? Foi, Porque fez muito sucesso. foi Era talvez aquela o novela. primeiro Quem Matou, né? Hã? Quem matou o Max, quem matou o velho Max, não foi a primeira vez com o Era. Zembiski, né? Era Zembiski, grande Zembiski. E Era tinha um a Glória elenco, Menezes Tartazumeira. extraordinário, porque tinha o Zembiski, tinha o Wilker, Viu que? Arlete Salles, que eu lembro, Renata Sorrá. É.
Renato Torraca não lembro. Salles, Beth Faria, Zé Beth? Leoboy. Beth fazia essa novela? Fazia. Cavalo de Aço? É mesmo? Acho que sim, pelo que eu lembro, sim. Arlete Salles, Zé Lembro, Wilker, não. Vereza, Sim. Estênio. Ui, Estênio Garcia? É? Fazia uma dupla, fazia um trio, se não me engano, era Dari Reis, Zé Leoboy e Estênio Garcia. Dari Reis, sim. Eles faziam Amigos do Milton Moraes, que é o teu pai. Sei. Ah, tá. Essa eu lembro bem. A Beth Faria pode ser que você tenha O razão. elenco era imenso. O elenco era imenso. Nossa Senhora. Exatamente. Um elenco grande. Era imenso o elenco. Meu Deus do céu. E foi uma bela novela. Bom, e É. aí a tua carreira foi... Nós já estamos falando do começo dos anos 70, né? Teve outras coisas, né? Aí, né? Que você até falou, né? Super Manuela. Super Manuela, mas aí Super Manuela eu já tinha tido até minha filha. Então, teve os casos especiais, você fez, quer ver? O episódio Medeia e Fiz Feliz, Medeia. Feliz na Ilusão. Fiz, nossa, muita coisa. Aí você fez a Megera Domada no Comédia Especial. E depois veio outra novela, aí sim com a Beth Faria, que você fazia irmã dela, que foi uma novela de um sucesso absurdo, que foi Pecado Capital. Pecado Capital. Que entrou no lugar Roque Santeiro, que foi proibido. Foi no lugar de Roque Santeiro, que você fazia também. É verdade. O Pecado Capital foi o elenco todo de Roque Santeiro, quase, né? Isso. A Janete Claire fez as pressas da novela, né? Isso, exatamente. E você fazia a irmã da Beth Faria. Qual que é a história No Roque Santeiro, que foi proibido, eu fazia a filha do senhorzinho Malta. Que foi a Lídia Bronde que fez depois. Mas a Emilene, me fala um pouco da Emilene. A Emilene era uma menina, né, adolescentezinha, uma menina que se apaixonava, achava que estava apaixonada pelo namorado da irmã, que era o Coco. Então, mas não teve a coisa dela se apaixonar pelo personagem do Lauro Góes? Lauro Góes? Que era o padre, né? Que era um franciscano, né? Filho do Lima na novela, né? Filho do Lima, era um franciscano, padre, uma coisa assim, né? Uma coisa assim, ela se apaixonava por ele. E o engraçado é que em Roque Santeiro, quando foi feito 10 anos depois, a Tânia, da Lídia Bronde, também se envolve com o padre, que era o padre Albano do Cláudio Cavalcante, né? É verdade. Já era já se pensava nessa discussão do celibato, do padre que se apaixona e fica na dúvida entre a vocação e a paixão carnal, né? São preocupações que as telenovelas tinham, né? Mas aí aconteceu Cuca Legal. Lembra de Cuca Legal? Sim, lógico. Super Manuela, Cuca Legal. Mas eu não fiz, né? Eu comecei a fazer Super Manuela, né? Então, foi uma novela cheia de problemas, né, Elisângela? Uma novela que a própria Marília não gostou. Eu parei de fazer a novela porque eu estava grávida da minha filha. Tá. Eu gravei 10 capítulos da novela, 10, 12 capítulos da novela, e aí a minha médica me proibiu de continuar trabalhando, porque eu estava com risco de perder. Deram um fim no teu personagem. Aí puseram eu acho que quem fez foi a irmã da Suzaninha, da Suzana Vieira. A Suzana Gonçalves? A Gonçalves. Acho que foi ela que fez o meu lugar.
Ah, mas ela regravou o que você tinha gravado? É, eles regravaram os 10 capítulos. Ah, então você não chegou a ir para o ar. Não, não. Ah, Não cheguei a ir bom, para o ar. e Cuca Legal foi uma novela de sucesso, né? Foi. Que era o E aí Coco eu de já tinha Novo, tido minha neném, minha filha, ela estava bebezinha. que era o Coco de Novo, né? Aliás, trabalhou muito com o Coco, né? Algumas coisas, algumas novelas, algumas. Eita. Aí, seguindo o teu currículo aqui, que estou chegando onde eu quero chegar, tá? Você fez uma participação, você fez uma participação especial no Casarão. Você lembra disso? Fiz, claro, lógico. Mônica Lógico que eu lembro. Esteves. Lembro que fazia a namorada do Paulo Gracindo, que ele seria Ah, supostamente o Vinícius, né? você era a Mônica. Namorada dele. É. Fazia a namorada dele, fiz uma participação. Aí veio o Feijão e Sonho, em seguida Locomotivas, que foi uma novela de grande sucesso também, né? Foi antes do Locomotiva? Não, acho que foi depois, não foi, não? Feijão e Sonho está aqui 76, Locomotivas 77. Não, não é possível. Locomotiva. É mesmo? É mesmo. Bom, Para mim foi antes. pode ser, é o Wikipédia, pode ser que esteja errado, né? Não sei, eu acho que não sei. A minha impressão é que foi antes, que a minha filha disse, não, pode até ser, porque a minha filha é de 74, a Marcele estava com os 2 aninhos, E novela de 76. no Locomotiva você estava no auge da beleza, né? No auge da juventude. A Patrícia era o quê? Quem era a Patrícia? Patrícia era adolescente rebelde, Essa. mimada, filhinha de papai, a riquinha mimada. E quem era o par romântico dela? Era o Denis Carvalho. Ah, que era o que tinha problema com a mãe, que era a Miriam Pires, é isso? Era nessa novela? Isso, exatamente. Ele acabava se apaixonando pela vizinha, que era uma mulher bem mais velha, Ilka. que era a Ilka Soares. Tá, essa também eu lembro bem, foi uma novela de bastante sucesso. Muito sucesso, que era a história de uma mulher que tinha 3 filhas, que ela tinha um salão de beleza, que era a Kiki Blanche. Eva Tudor. Era a Eva Tudor, que tinha as 3 filhas, e que a história se passava sobre essa família, essa mulher com essas filhas, mas a minha história corria paralela, né, à história dela. Nessa história que a Lucélia Santos fez a filha neta, né? Se apaixonava pelo namorado da mãe, que era o Valmor Chagas. Ela queria fazer de tudo para tirar o namorado da irmã, que na verdade era a mãe dela. Era a mãe dela, que era Araci Balabanian. Eu lembro bem. Isso, Bom, aí você já estava com uma carreira sedimentada. Era uma carreira relativamente nova, mas já estava sedimentada. Você já era mulher madura, já era mãe. Aí, mais ou menos, né? Pouco depois mais disso... Porque com 21 anos, madura, não. eu já era mãe, né? Já era mãe, mas eu digo, já era uma atriz madura, porque já vinha há muitos anos fazer TV. Mais ou menos. Madura nem tanto. Nem tanto madura. Então, aí que a gente vai chegar. Bom, peraí. Nesse período, tem Eu Te Contei. Logo depois disso tem Eu Te Contei. E teve a Elisângela lançada como cantora. Ixi, Era o auge, ou era o começo da discoteca. Dancing Days tinha feito um enorme sucesso. E você lançou um compacto cantando duas músicas, mas o Pertinho de Você fez um sucesso absurdo. muito grande.
É absurdo, é. Me fala uma coisa. Você fez shows? Como é que foi isso? Não, eu não fiz. Eu não fiz, porque, na verdade, o que aconteceu foi justamente porque, no momento em que era para eu me dedicar para fazer show e tudo, no momento em que era para eu me preparar para isso, eu, na verdade, também queria trabalhar mais o meu lado de atriz. Eu queria fazer teatro. A minha filha já estava maiorzinha, eu segurei durante muito tempo fazer teatro, justamente porque a minha filha era muito pequenininha, então ela já estava maiorzinha, já tinha mais compreensão, já podia deixar ela mais com o pai dela, né, ou com minha mãe, ficar lá em casa para eu sair para ir para o teatro, porque aí eu fazia televisão, né? Fazia novela, e de lá eu ia direto para o teatro, então não ia ver minha filha, né? Mas você teve Então convites era para uma continuar? fase bem complicada. Então eu não dava para eu, além disso, ou eu tinha que escolher, ou eu fazia teatro, ou eu viajava para fazer show. Você teve convite para continuar a carreira de cantora? Sim, lógico, Você, claro. e Eu você é que não quis gostou? continuar, Você gostou hein? da experiência de cantar? Eu gostei, mas o caso é que acho que é uma vida muito, por um lado, muito para você que não. Acho difícil para quem é casado, para quem tem filho. Eu acho que Tá. hoje é mais fácil. Acho que naquela época era muito difícil. Hoje E é muito hoje mais fácil, você. porque você tem internet, você tem uma série de recursos que te permite, que te aproxima, entendeu? Naquela época não tinha celular, você não tinha nada, E né? você pensa em retomar a carreira de cantora? Não, imagina. Nem Já tem foi, ficou lá convite. atrás. Não, ficou lá atrás. De jeito nenhum. Agora, bom, continua a carreira de atriz. Qual o personagem que você fez, Elisângela, que você acha que assim, que o público fala, lembra mais? Qual o personagem de Elisângela na carreira dela? É claro que o público vai mudando, né? Você tem um público que Sim, hoje é mais velho, você tem um público que também sim. se Tem uns que me renovou. conhecem de pouco tempo. Sim, mas qual o personagem que você acha assim, pô, é o cartão de visita? Esse personagem, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe que foi Elisângela. Olha, sinceramente, atualmente, eu não sei dizer isso para você. Em se tratando de currículo, eu Tá. acho que talvez seja a Patrícia, Locomotiva. de Locomotiva. Talvez seja a Patrícia de Locomotiva. Para quem vem desde aquela época, porque foi uma novela que realmente marcou demais, fez muito sucesso. Tá. Então, talvez seja a Patrícia, mas houveram muitas novelas muito personagem que fez muito sucesso. Tá. Então, acho que fica difícil. Como você mesmo disse, foram várias etapas, foram várias décadas. São muitas décadas, na verdade, né? São 50 anos, 50 e tantos anos fazendo televisão. Então, só de novela, sei lá quantas são, 40 novelas? Não sei. Deixa eu ver aqui, eu tenho marcado. São 49 personagens, contando com as apresentações, os teleteatros, e mais os É, trapalhões, que são, sei lá, quantos personagens que você aquelas fazia. participações, não, participações que eles me convidavam, e eu gostava de ir, porque eu me divertia muito. Eles me convidavam para fazer participação no programa do Jô, eu ia, gostava de fazer, ia para aquele negócio sentar na cadeira do dentista, que ele falava, bocão, né? Aquelas coisas. Aí o Chico me chamava para fazer a escolinha, aí eu ia, ou para fazer um outro tipo com o Alberto Roberto, eu ia. Eu gostava, porque eu me divertia, é engraçado fazer. Os Trapalhões, eles me chamavam para fazer, e eu ia, porque eu gostava de fazer, eu Então, não era obrigada a fazer, entendeu? Eu não são tinha 40, nenhum compromisso com isso, mas eu gostava, eu me divertia, então eram participações, né? então são 49, sem contar essas participações no humor. Sem contar essas coisas, né?
Mas só novela, eu não sei, são 40 e quebrado, né? Porque Só aqui está novela são contando. 40. Aí, meio em cima será que foi meio em cima do sucesso do Pertinho de Você, que você foi fazer uma cantora na novela Plumas e Paetês? Não. Acho que não. Você Ou cantava em talvez Plumas? tenha sido. Você Não cantava foi em Plumas nada e Paetês? programado por mim, nem combinado com o autor, não. Acho que o autor, de repente, é que... E você cantava na novela? Eu cheguei a fazer, mas eu não era uma cantora na novela, não. Eu fiz, sim, uma cena uma vez com o Heraldo, que é irmão do Fábio, Heraldo que Galvão. fazia a novela, que fazia meu irmão na novela. Tá. A gente era irmão na novela. E aí eu fiz uma cena uma vez com ele que era músico na novela. E fiz uma cena com ele uma vez, ele tocando um violão e eu cantando, acho que uma música justamente de São Paulo, alguma coisa acontece no meu coração. Acho que era cantando essa música, se não me engano. Feijão Maravilha, antes você fez uma música também, né? Feijão Maravilha? Uma baterista? Mas aquilo era hilário. Adelaide. Adelaide. Era hilário, porque a coisa mais difícil que tem é tocar aquilo. Eu não tocava, né? Eu fazia de conta, eu enganava, era qualquer nota. Eu fiz umas aulas, mas assim, uma aula para você aprender a pegar na baqueta, saber mais ou menos como é que é, entendeu? Mas dizer assim que eu realmente aprendi alguma coisa, tocar bateria, claro que não. Lógico, não, aquilo é muito difícil, cara. Sim. Nossa, muito difícil aquilo. Tem que dar valor pro músico, né? Muito. É muito difícil tocar aquilo, muito difícil. E você gosta de cantar ainda? Você canta? Canto, e festa sim, fechada, né? festa fechada, festa com amigos, você canta? Na brincadeira, Até porque parei de fazer aula, né, e tudo, né? E você vai enferrujando, né? Vai enferrujando. Bom, aí vamos lá, vamos seguir aqui. Foram várias novelas no meio do caminho, mas eu queria chegar em Rock Santeiro, que foi pro ar. Aí tem algumas coisas que eu quero te perguntar sobre Rock Santeiro. Por exemplo, como você fez em Rock Santeiro a Cidinha, mulher de Fábio Júnior, não é isso? Sim. Marilda. Marilda. Cidinha foi da novela das 6, né? Partido Alto, Mas, por exemplo, assim, como que é ver alguém, a Lídia Bronde, no caso, fazendo o papel que você faria um pouco mais moça, né? E a Lídia Bronde não é tão mais moça que você. É mais ou menos da tua idade, um pouco menos, talvez. Não, acho que ela é mais... Não, ela tem uma diferença boa, acho que de mim. Eu acho que ela deve ter uma diferença de uns 10 anos. Ou quase, ou não. Não, acho que né? menos. Acho que a Lídia é mais velha que eu estou com 60. Eu estou com 65. Então, a Lídia deve ter 61, 62. Mas assim, tudo bem. Como que você já tinha chegado, você chegou a gravar Tânia? Sim, lógico, nós tínhamos 30, 40 capítulos gravados quando a novela foi proibida. E quando você foi para o ar, quando você foi gravar a Marilda, é estranho ver alguém fazendo o que você ia fazer? Não foi não. Porque aquilo, na verdade, ficou lá para trás, não foi não. E, na verdade, o que eu não queria era deixar de participar daquele momento. E foi um personagem muito Porque legal, foi Marilda, uma frustração, né? Foi uma frustração muito grande que ficou na gente, né? De ter gravado 30 capítulos prontos e não ir para o ar, né? Na verdade,
poucos atores da primeira versão foram aproveitados na segunda versão, né? É verdade. Você... Eu que fui lá mas eu não ia entrar, eu que fui lá e... E o personagem era o personagem que ele entrava e saía, mas era um personagem que ele tinha uma certa importância, ele importunava a vida do Fábio Já Júnior, por né? isso, porque, na verdade, o personagem era para ficar 3 dias só. Tá. O personagem era uma participação, era para ficar 3 dias só. Um personagem que foi feito para fazer uma participação de 3 dias. Era basicamente isso. Era aquela primeira cena que ela chegava na cidade e aprontava com ele, fazia o escândalo e tal, não sei o que, e ia embora. Tanto que ela foi, mas ela voltou depois, né? Aí ela volta. Só que ela volta, o que acontece da personagem voltar foi justamente porque o caso foi assim. Eu, quando soube que iam fazer a novela, eu falei, pô, fiquei louca, né? Falei, pô, quero fazer, né? Uma Eu era bela novela. contratada da casa, gente, eu era contratada da casa, estava ali à disposição, não tinha sido escalada para novela nenhuma. Falei, pô, quero fazer. Aí fui lá no Paulinho Biratã, que era diretor-geral na época. Eu falei, Paulinho, eu quero fazer novela, quero trabalhar, cara. Quero trabalhar, não quero ficar dentro de casa sem fazer nada, não. O dinheiro está entrando todo dia primeiro aí, mas não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar. Pô, a novela está aí, não me chamaram para fazer. Eu vou ficar nessa, né? Nessa frustração, pô, numa novela que, né? Caramba! Aí ele falou, ele fez assim, vamos ver aí. Tá bom. Aí, quando fugiu depois, toca o telefone, era a menina, a secretária dele, me dizendo para eu, aliás, a produtora de elenco, me falando para eles, o Paulinho falou para você vir aqui que ele quer falar com você. Aí lá fui eu. Aí ele falou, bom, acontece o seguinte, tem uma personagem que é uma participação de 3 dias. É uma participação de 3 dias, de 3 capítulos, e... Você grava num dia só? Some. Seria isso, né? Aí ela some, ela vem embora e tal. Só que o Dias me pediu, só que é uma participação, mas o Dias não quer elenco de apoio para fazer, ele quer uma atriz para fazer. Tá. E aí eu falei de você. E quando ele soube que era você que ia fazer, ele falou, não, então se a Elisângela que vai fazer, então eu vou botar o personagem dela na novela. Que legal. Foi assim que aconteceu. E o Na personagem verdade, porque foi isso que o Paulinho me contou, o Paulinho Biratã. Foi isso que ele me contou. Entendeu? Aí eu falei, caraca, eu não acredito, adorei, né? Aí ela ia, chegava, aprontava com ele, vazava, sumia. Foi assim que ela ia voltar. Mas era um personagem interessante, porque na minha lembrança, assim, ela era uma vilãzinha, uma vilã, mas ela tinha comicidade, não tinha? Ela era engraçada. Sim. E as cenas com o Fábio eram muito, muito, muito engraçadas. Tinha, porque ela, na verdade, ela fazia as coisas, tudo que era desculpa a palavra, para sacanear o personagem do Fábio, mas ela se envolvia com as pessoas mais assim para mexer com ele, justamente para desmoralizá-lo e mexer com ele. Então, ela se envolveu até com o senhorzinho Malta. Sim. Então, tem uma cena hilária minha de sexo, de cama minha com o Lima, uma cena hilária na novela, uma cena muito engraçada. Ele com aquelas pulseiras, sacudindo as pulseiras, era muito engraçado. Então, gravei umas coisas muito boas naquela novela. Foi muito bom fazer. Foi uma novela, eu considero uma das melhores novelas do Brasil. Agora, antes, você tinha feito Mariucha, em Jogo da Vida, que foi uma vilã mesmo, né? Foi a primeira vilã? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vilã de novela das 7 não é vilã, né? Mas então, qual foi a tua vilã, assim, que você fala? Você fez alguma vilã? Mas ainda vou fazer. Você gostaria de fazer? Porque as vilãs, elas... Muito.
Elas são muito Gostaria interessantes. muito de fazer uma vilã. As pessoas acho que vão se surpreender. Eu acho que porque as vilãs elas são muito interessantes, porque elas é que dão a movimentação. Os vilões é que dão movimentação à novela, né? É. Agora, você pede personagem para autor, para diretor, pô, eu queria fazer uma vilã. Você não fala Não, que queria fazer uma vilã? nunca pedi. Não, não, não. Então, está Não, falando nunca agora. pedi. Pois é, pode até ser. Tomara que venha, né, Elisângela? Pois é. Adoro, não. Eu já fiz assim, como você falou, a Mariúcha, ela era uma vilãzinha, que eu não digo que é vilã, assim, ela era uma vilãzinha, porque ela, na verdade, ela estava ali porque ela aprontava, fazia o que ela fazia em função de que ela queria se vingar daquele homem que iludiu ela, né, que Que era falou, fez quem? Que era promessas. quem? Isso aqui era Gracindo Júnior. Ah, Gracinha Júnior. Era com a Maria Zilda. Opa! Era com a Maria Zilda, que era o O jogo casal, da... Maria Zilda, e eles iam para o interior passar férias e ele seduzia ela. Ela era uma moça do interior, ela era uma Jogo... menina do interior. Jogo da Vida é a novela dos Cupidinho. Novela de quê? Dos Cupidos. Não me lembro. Guarnieri e Glória Menezes, os protagonistas. Aí você me pegou. Eu vou pesquisar. Aí Mas eu acho que você ela me não... pegou. Lembra assim que Maitê Proença era casada com Paulo Goulart, não era? Ah, tá. Era um homem muito mais velho que ela, Tá, eu estou pesquisando aqui, peraí. não é? Jogo Não da tinha uma Vida. coisa assim? Eu acho, né? Que eu me lembre. Assim, é muita novela que é para guardar. Ah, então. É isso quando faz muita novela, as tramas acabam se confundindo um pouco, não acabam se confundindo? Na cabeça? Na cabeça. É. Eu misturo uma novela na outra, às vezes. Aí, tem aqui que você saiu da Globo, foi para o SBT, é isso? Fazer uma protagonista, um tudo ou nada? Não, isso é Maria de manchete. Guadalupe, Isso é manchete. 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 E você foi a protagonista. Fui para Manchete. Eles me convidaram para ir para lá, porque eu estava em negociação com a Globo, renovação de contrato, e não tava me acertando com eles, e acho que nisso eles souberam lá. Era o Erval Rossano, que estava na época, e que estava lá na Manchete, e aí ele me chamou para fazer a novela e me ofereceu um contrato muito bom, e eu fui. E E foi a ótimo fazer. protagonista grava mais mesmo? Grave, bem mais. E ganha a mesma Bem mais. coisa. Não, claro que não. Ah, entendi. Lógico que não. Hoje em dia, então, hoje em dia, então, ganha muito mais. Nossa, muito Aí, mais. Elisângela, depois teve um personagem muito legal, numa novela muito boa também, que foi a Pedra sob Pedra, Sim, Rosemary. sim, Pedra sobre Pedra, Rosemary. Foi um personagem Mas antes interessante. disso, mas antes disso, eu fazia uma participação, eu fiquei 6 anos fora de televisão. Sim, é isso. Fiquei 6 anos fora de televisão, fiquei na geladeira. Então, Aí, foi aí depois da Manchete, né? Depois dessa protagonista, você ficou depois da 6 anos. Manchete. Por que você ficou na Depois da geladeira? Manchete. Porque eu disse não, né? E você recusou personagens? Não, eu disse não para a Globo, né? Eu não renovei com eles. E a partir daí, nunca mais eles me contrataram, a não ser para fazer por obra. Mas eles Tá. nunca mais me deram um contrato longo. Eles me chamam, sempre me chamaram para fazer, me chamavam para fazer,
faz até uma novela atrás da outra, como já aconteceu, de fazer um exame médico servir para o mesmo, o de tão em cima, o de demissão servir para o admissão, de tão seguido que é, mas não fazem contrato longo. Acho que ficou uma mágoa aí, até hoje, você não tem contrato, hoje você não é contratada. Não, com emissora nenhuma. E diz uma coisa, você já chegou a recusar? Você já recusou personagem? Eu já deixei de fazer, sim. Porque não gostou do personagem? Que não tinha... porque não tinha a ver, porque era um personagem que, para a altura para minha altura da minha carreira, já não seria para mim, entendeu? Tá. Então, achava que não que eu poderia ter personagem melhor. Entendeu? Mas eu acho que o autor chega numa certa fase da carreira que ele pode não fazer alguma coisa, né? Se dá a esse direito, né? Apesar da instabilidade da profissão. Sim. Mesmo um ator consagrado, uma atriz consagrada como você, ainda é uma profissão muito instável, não é? Muito, nossa, completamente instável. Por exemplo, você está sem contrato, tudo parado, mas você não sabe o que vai fazer quando tomar vacina, por exemplo. Que vacina? Não tem convite. Não entendi. O que a vacina tem a ver? Não. O que eu quis dizer... Deixa eu me ajeitar aqui. É que com a vacina vai tudo passar, uma hora vai passar, a vacina está aí. E aí não é o que dizem, né? Então, mas a pergunta é... Isso, né? O que estão dizendo é que, mesmo com a vacina, a coisa de manter distanciamento, de máscara, que isso não vai mudar, né? Porque ela, na verdade, ela não garante... A vacina não garante imunidade para ninguém. Eu não sei, mas não leu sobre isso aí, não? Não. Mas, de qualquer maneira, uma hora vai passar, vai ter que passar, pelo amor de Deus. E aí você não sabe o que vai fazer. Você não tem contrato, você não tem convite, você não tem nada, né? Estabilidade tem. Agora, quando é que vai rolar? Que é outra história, né? Então, mas é uma profissão que, mesmo para Elisângela, com 50 anos de carreira, ainda gera uma certa insegurança, não gera? Sim, total insegurança. Não há nada garantido.